esse processo, né? Principalmente essa relação ofensiva também entre os usuários. O STF ele fixou em que situações as plataformas digitais elas podem ser acionadas por conta aí dos conteúdos considerados ilícitos, né, em relação a terceiros. Para falar sobre o assunto, a gente foi buscar uma especialista, está aqui conosco a advogada Jamile Coelho, a quem a gente já agradece desde já. Jamile, podemos dizer que tivemos algumas evoluções a partir desse posicionamento do STF. Ainda não seria o formato ideal, mas é um primeiro passo? Bom dia. Sim, com certeza. Bom dia a todos e a todas. O STF, é bom que a gente saiba que ele foi provocado. Isso não chegou assim espontaneamente, não foi o STF quem quis ir buscar essa solução. Essa tese, né, a tese que foi um consenso aí que se arrastou pelos últimos 8 meses, foram 11 sessões, um almoço que durou 3 a 4 horas para discutir uma tese possível a ser aplicada para a responsabilização das redes, né, para a regulamentação das plataformas. Então, essas teses, elas partiram de 2 ações, uma inclusive em recursos de juizados especiais para a responsabilização de redes que teriam causado danos às pessoas. Ou seja, partiu de um fato concreto, real. Isso, é aquele controle de constitucionalidade que a gente chama concentrado, então a partir de um julgamento no tribunal, numa justiça comum e no juizado especial, isso foi ganhando corpo, né, entre os tribunais e a turma recursal e chegou no STF. Então, é bom que a gente deixe isso bastante claro, que não foi um ativismo, digamos assim. A principal crítica no momento. A principal crítica, costuma né? ser sempre essa, de que eles estão se antecipando, de que estão invadindo competências, né, do próprio legislativo também. Isso, e uma das justificativas para que o STF tenha esse posicionamento é que você tem o dano, ou você tem uma investigação de dano e você não tem lei para controlar isso. Então, o ministro Barroso, inclusive, ele deixou bem claro, a gente está fazendo isso enquanto o Congresso, que é realmente o foro competente para se fazer uma lei, não discute. Há quem diga que não discutir também é uma opção legislativa. Né? Mas nessa situação a gente tem que proteger casos concretos. Então partiu exatamente de um caso concreto e a partir disso fixou uma tese que não é uma tese simples. Né? A gente ainda está engateando e inclusive o acórdão ainda não saiu. A gente não tem definitivamente quais foram os pontos. A gente assistiu a sessão, a gente entendeu mais ou menos ali o que é que se decidiu, mas o acórdão propriamente dito ainda não saiu, ou seja, o formato final da decisão. O único conceito central é de que todos compreendem que deve haver a responsabilização, mas só o acórdão deve dar a dosimetria de como isso deve ocorrer. A gente preparou um card, né, que vai colocar na tela para ajudar também nesse debate, né, e onde mostra o que era antes, o que estava lá só regulado pelo Marco Civil da Internet. As plataformas só podiam se responsabilizar se descumprissem ordem judicial específica para retirar o conteúdo ofensivo. Depois da votação, as plataformas podem ser responsabilizadas se, após serem notificadas extrajudicialmente pela própria vítima ou advogado, né, uma pessoa da sua área, não removerem o conteúdo e a justiça depois considerar esse material ofensivo. Só aí a gente vê uma diferença muito significativa, né? Porque a demora na retirada de uma notícia falsa, uma difamação, já gera prejuízo, né? Exato. Primeiro, o que é o Marco Civil da Internet? A gente fala. É uma lei, ela foi constituída em 2014. Então, de 2014 para 2025, o avanço é gigantesco, né, do número de plataformas existentes e de como se deu a sofisticação desses mecanismos. Então, aqui, toda a responsabilidade só adivinha de uma situação específica se fosse acionado judicialmente. Agora, uma das responsabilidades que se atribuiu, inclusive, é uma atuação proativa da plataforma, ou seja, em crimes de terrorismo, de incitação a suicídio ou mutilação, crimes racismo contra as mulheres, Estado democrático de direito, a própria plataforma ela tem o dever de agir para que essas situações sequer sejam publicadas. Então, isso é uma diferença muito grande. Isso não vale, por exemplo, para crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que é muito comum nas eleições. Principalmente no processo eleitoral. Principalmente no processo eleitoral. Então, é importante, inclusive, que esse julgamento tenha sido feito esse ano, porque o ano que vem a gente tem ano de eleições gerais, né? Tem um outro ponto ali, ó. Não havia obrigação de agir ao receber a notificação extrajudicial. Aí agora, a notificação extrajudicial passa a gerar, inclusive, o dever de agir. A omissão
pode resultar em responsabilização e pagamento de indenização. Então, a gente não sabe quanto é a indenização, é algo que pode vir no acórdão, e não sabe quanto tempo depois dessa notificação tem que ser feita a retirada também, ainda não está definido, né? Ainda não está definido, inclusive, o teor do acórdão, porque provavelmente desse acórdão caberá embargo de declaração. Então, várias pessoas interessadas, não só as partes, mas o amicus curiae, que a gente chama, que é o amigo da lide, o amigo da contenda, qualquer pessoa que tem interesse direto ali naquela situação, ela pode entrar com embargos de declaração, que é para corrigir uma omissão, uma contradição, uma obscuridade. Ele deixa o acórdão mais específico. Então, a gente não sabe nem a partir de quando isso vai viger, não vai viger daqui para trás, certo. Não vai ter efeito retroativo. Mas o que é importante aqui também? Nesse acórdão, eles vão determinar, porque isso já foi dito em plenário, que toda plataforma precisa ter uma pessoa juridicamente responsável aqui no país. Para dar resposta imediata. Exatamente. Porque são big techs multinacionais e que quase sempre usavam desse artifício de dificultar até o acesso de quem respondia. Exatamente. E isso aqui é muito legítimo, né? Esse pleito é muito legítimo. Se é uma plataforma, se é qualquer tipo de serviço que esteja prestando serviço no Brasil, independente de onde esteja o foro, a sede dela, ela tem que ter um representante legal. Perfeito. Então, vem aqui nesse acordo, porque, inclusive, você sabe a quem notificar e onde notificar. Então, você recebe, a plataforma vai receber essa notificação extrajudicial e vai, preventivamente, alterar aquele conteúdo. Lembrando que, em casos de injúria, difamação e calúnia, isso só depois de uma ordem judicial. Há um outro ponto, não era necessário que as empresas monitorassem ativamente o que circula nas plataformas. Era literalmente liberado, né? Agora, elas devem criar esses canais, né, sob sigilo e monitorar ativamente os conteúdos com discurso de ódio, racismo e incitação à violência, como sendo um princípio de funcionamento da própria plataforma. Tinha lá, em casos graves, antigamente, como racismo ou apologia ao golpe, as plataformas não tinham obrigação imediata de remover o conteúdo. Agora, em casos graves, a retirada do conteúdo deve ser imediata, mesmo sem a notificação prévia. O dever de cuidado é ampliado e aumenta a responsabilidade das próprias big techs. Elas andaram argumentando que esse tipo de ação e o posicionamento do STF afetava a liberdade de expressão. Mas, para nós brasileiros, quem regula a liberdade de expressão é a própria Constituição, não é? Exatamente. Todo direito, né, termina onde começa o direito do outro. A internet não pode ser diferente, ela não é terra de ninguém. A gente já tinha falado aqui desse comportamento proativo da internet e das plataformas. Elas precisam, pelo menos, minimamente, fazer um filtro de conteúdos que são considerados crimes, inclusive em escala mundial, que é terrorismo, que é crimes contra menores, discurso de ódio, racismo, incitação à violência. Principalmente em casos de conteúdos impulsionados, ou seja, que aquela pessoa paga para que aquele conteúdo tenha um alcance maior ou que sejam feitos através de robôs, né? Os chatbots, que você ali não tem uma pessoa física, operando, né? Operando, mas sim robôs. Então, nesse